Vamos lembrar que, apesar dessa ruptura entre ciência e filosofia, não houve uma ruptura repentina, como se fosse uma revolução que derrubasse muros e o pessoal saísse comemorando como se fosse uma vitória. Não, foi um processo lento, até aproximadamente o iluminismo, por exemplo, ainda havia uma união interessante entre a filosofia e a ciência, tá? Principalmente entre os séculos 17 e os séculos 18. É que no século 18 ocorreu uma outra revolução no conhecimento, além da revolução promovida pela modernidade. Vamos lembrar que modernidade é um período histórico que vai de aproximadamente 1450 até 1750, com o advento da Revolução Industrial, ou então Revolução Francesa, que a partir do iluminismo é preocupação com o homem, tá? Homem como conceito, não vamos entrar agora nas questões de gênero, mas a questão do homem como conceito de filosofia. Existe um momento que vai ser essa modernidade, e essa modernidade é justamente o momento de transição de várias coisas. Existe uma transição de um sistema rural-feudal para um sistema urbano-capitalista. Existe uma transição de um momento onde a ciência era filosofia para onde a ciência deixou de ser filosofia, apesar da confusão que existe hoje nas escolas, de colocarem a filosofia como uma ciência humana, um grande equívoco, tá? Porque a filosofia ela não tem um método de construção, um método de pensamento, um método de elaboração, de produção de conhecimento como a ciência faz. A filosofia ela em grande parte especulativa. Ela, em grande parte, também pode se apropriar dos conhecimentos e dos métodos científicos, a epistemologia científica, para produzir seus conhecimentos. Mas a filosofia, de forma alguma, ela vai se entender como ciência, única e exclusivamente. Apesar de nós fazermos teses de doutorado, dissertações de mestrado, pesquisas, livros de docência, na área de filosofia, como se fosse uma ciência, tá? A filosofia ela não é ciência. Aí que está a questão. Porque até um tempo atrás nós tínhamos os diplomas de pós-graduação, em especial os doutorados, como PhD. Os Estados Unidos mantêm isso até hoje, tá? Mas nos Estados Unidos o que acontece? Você é um especialista em uma ciência. Perfeito, você faz graduação, você faz especialização. Quando você faz um mestrado, um doutorado, você vai se aprofundar sobre a teoria dessa ciência. E como você é um teórico dessa ciência, você acaba por ser um filósofo dessa ciência. É como eu, por exemplo, se eu ao invés de fazer um mestrado e doutorado na educação como eu fizesse um mestrado e doutorado na geografia. Então aprendi a ser geógrafo, me especializei numa área, sei lá, geografia urbana, e acabei fazendo mestrado e doutorado na geografia urbana, na qual eu acabei me especializando na teoria do conhecimento da geografia. Aí eu seria um doutor, um filósofo da ciência. Philosopher Doctor, ok? PhD, tá? Mas assim, é um equívoco hoje. Aliás, há vários equívocos hoje em relação a essa questão de nós sermos doutores, filósofos na ciência, ou por aí vai, tá? Nós temos hoje a ciência se sobrepujando à filosofia, a ciência se sobrepujando a outras formas de conhecimento. Hoje eu sou um doutor porque eu atingi o nível máximo da minha área, que é a educação. Ok? Hoje eu sou um doutor na área da educação, um construtor de conhecimento na área da educação, porque eu fiz pesquisas em educação. A mesma coisa acontece com a filosofia. Existem doutores em filosofia, porque são as pessoas que dentro da ciência desenvolveram teses, dissertações e pesquisas sobre filosofia. Existem até as ciências da religião, que mesmo pessoas muito religiosas que vão estudar religião, essas pessoas elas são doutoras em religião, porque trouxeram à universidade conhecimentos muito profundos sobre religião. Quando, por exemplo, a nossa ministra dos Direitos Humanos, a Damares, fala que ela é mestre na área de religião, ou mestre
em alguma área, nós até podemos fazer chacota em relação a essa questão, porque nós não a reconhecemos como uma das nossas, como uma de nossas parceiras na academia. Mas por outro lado, não significa que ela não conheça a área. Tá? Só que para ela conhecer a área, ela precisa mostrar, conversar conosco, e muitas vezes, se ela tem um real conhecimento, algumas instituições, elas permitem que a pessoa defenda uma tese, defenda um título a partir daquilo que ela escreveu, sem necessariamente ser formada. O Maurício Trachtenberg na Unicamp, por exemplo, ele teve o seu título de doutor formalizado sem necessariamente passar por todas as esferas do conhecimento, porque ele era um autodidata das áreas de história, sociologia, política, anarquismo. Mas tudo isso que nós temos hoje, no que diz respeito a doutorado, mestrado, ser filósofo da ciência, filósofo da educação, filósofo da filosofia, enfim, doutor na filosofia, doutor na religião, tudo isso está ligado diretamente à academia. Eu sou um doutor porque a partir disso eu estou apto a dar aulas para pós-graduação, orientar dissertações e teses na graduação e justamente sou capaz de levar a vocês e os seus colegas a fazer teses e dissertações em tal área. Tudo bem? Mas é porque nós somos cientistas. Por mais filósofo e filosofia que eu traga a vocês, eu sou um cientista. Eu sou um conhecedor de uma área. No meu caso, como sou doutor em filosofia da educação, eu sou um cara que tem hiperformação em áreas de filosofia e de educação. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu tenho um título em relação a isso. Não sei se vocês estão conseguindo entender. A ideia é justamente a seguinte: na modernidade houve um rompimento da filosofia com a ciência, um rompimento lento e gradual, e a partir do iluminismo e do século XIX nós vamos ter a ciência determinando muitas vezes o que a filosofia pode fazer ou não. Mas a filosofia é livre. Sim, a filosofia é livre, tá? Mas a filosofia como área de trabalho, ela não é livre, porque ela vai ter que obedecer justamente ao quê? Ao currículo escolar, por exemplo. Quem determina o currículo escolar? Quem determina o currículo do ensino médio? Quem determina muitas vezes o currículo nas universidades? Vai ser justamente o MEC, que é o Ministério da Educação, que é o Ministério Científico. Tá? Teoricamente. Bom, hoje, teoricamente. Tudo bem, então a modernidade ela vai romper. Ainda na modernidade, nós ainda tínhamos cientistas filósofos. Newton. Nós vamos ter, por exemplo, Maquiavel na política. Maquiavel é um cientista político, mas ao mesmo tempo é um filósofo. Tá? Tomás Moros com Utopia também, ele é um teórico político, ele é um filósofo político, que também vai escrever textos literários. Nós vamos ter, por exemplo, Giordano Bruno, que era um monge, um teólogo que vai escrever sobre ciência. Então nós vamos ter essas pessoas ainda sendo ligadas à filosofia como ciência, mas responsáveis por separar, porque Giordano Bruno ele era muito mais um cientista do que um filósofo. Maquiavel muito mais um cientista do que um filósofo. Isaac Newton já era um cientista, apesar dos seus textos ainda estarem presentes na filosofia, ele já era um cientista. Copérnico, um cientista. Johannes Kepler, um cientista. Tá? Mesmo assim, esses conhecimentos eles são trazidos para a filosofia para nós tentarmos entender o que vem a ser o pensamento moderno. Já no iluminismo isso se rompe. Porque Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, eles já são somente filósofos. Porque Adam Smith, por exemplo, já não vai ser mais filósofo, ele já vai ser um pensador da economia, que está ao mesmo tempo. David Hume vai ser, por exemplo, um filósofo que vai tentar esclarecer algumas coisas das práticas científicas, mas ele ainda é um filósofo, um dos últimos filósofos cientistas, mas ainda um filósofo, ok? Quando vem a modernidade, quando vem o iluminismo e principalmente as revoluções industriais, nós vamos ter o brutal rompimento do quê? O brutal rompimento da ciência com a filosofia. Por quê? Porque a ciência ela passa a ser uma ferramenta do Estado e uma ferramenta do capital. Por quê? Porque a ciência ela passa a desenvolver as técnicas
Não mais porque há um interesse da sociedade, ou dos filósofos, ou dos cientistas como pessoas preocupadas com o homem. Há uma ciência que está intimamente, diretamente ligada à reprodução do capital. A reprodução e a ampliação das mercadorias. As mercadorias passam a ser melhores porque há cientistas as melhorando. E eles não estão fazendo isso necessariamente porque existe um interesse coletivo, ou há um interesse dessa pessoa, um interesse altruísta dessa pessoa. Essa pessoa está fazendo para ganhar dinheiro. Tá? Logicamente que ainda ao século XIX é um momento dos cientistas inventarem coisas de tecnologia avançada. É no século XIX que nós vamos ter o motor a combustão, no século XIX que vamos ter a máquina fotográfica, no fim do século XIX que nós vamos ter o cinema, no fim do século XIX e começo do século XX que vamos ter o avião, o carro, mas ainda nós temos gente que está desenvolvendo ciência pela ciência, mas tudo será cooptado, tudo será comprado, tudo passará a ter um valor de troca. Tudo bem? E a filosofia? Onde fica a filosofia nessa história? Onde fica o pensamento filosófico nessa história? O pensamento filosófico passa a refletir sobre a sociedade. O pensamento filosófico ele passa a refletir sobre aquilo que a sociedade faz a partir da ciência, a partir da religião, a partir da política, a partir da economia. Marx é o quê? Marx é um filósofo. Por que Marx é um filósofo? Porque ele vai pensar a partir da sociologia, a partir da economia, a partir da história, a partir da geografia, a partir da política, a partir da publicidade, do marketing. O Marx ele é um pensador que vai desenvolver toda uma teoria trazendo para si aqueles conhecimentos que na prática já estão separados e atendendo aos interesses do capital. Por que Alexander von Humboldt foi fazer pesquisa, foi buscar o conhecimento na América do Sul? Por que Richard Burton foi para a África fazer pesquisa? Por que David Livingstone se perdeu na África e só foi descoberto anos depois, perdido no meio da África? Porque esses caras eles estavam a serviço das monarquias europeias que tentavam expandir seus domínios e para isso precisavam conhecer os territórios a serem tomados, os territórios a serem invadidos. Então, esses naturalistas e cientistas naturais que vão criar a biologia, que vão criar a evolução, a teoria da evolução com Charles Darwin, ou Alexander von Humboldt que vai criar a geografia, esses caras estão fazendo ciência a mando de um capital. Tá? Não necessariamente Charles Darwin, não vai, mas o Charles Darwin ele vai ter que ser financiado justamente por alguém que tem interesse em sua pesquisa. E é isso que vai determinar o avanço da ciência no século XIX. E qual que é a questão? O Foucault, por exemplo, lá no História da Sexualidade ou no Vigiar e Punir, ele vai falar que as ciências humanas elas servirão tanto para disciplinar o indivíduo de forma que ele se torne produtivo para o capital, assim como as ciências como a demografia, como a sociologia, a própria economia, elas serão necessárias para o Estado controlar as multidões, as populações, as massas. O Foucault vai sugerir, por exemplo, o exercício da anatomopolítica, a partir da escola, do quartel, do hospital, que vai controlar o corpo do indivíduo, e o Foucault vai sugerir, por exemplo, a ideia de saúde pública para controlar o coletivo. Como assim para controlar o coletivo? É um momento que nós temos hoje. Como é que eu controlo a população? Mantendo a população em casa. Lógico que é uma necessidade, lógico que é incontestável, mas e logicamente que isso está completamente desalinhado com os interesses do capital contemporâneo. Até onde nós sabemos, claro. Mas está desalinhado com a produção e a reprodução do capital. Por quê? Existe o interesse em defender as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, defender as pessoas e mantê-las isoladas nesse momento vai fazer com que o capital não seja tão prejudicado a médio e longo prazo como seria se eu permitisse que as pessoas andassem pela rua e nós desconsiderássemos essa pandemia. Tudo bem? Então nós vamos ter um interesse científico em também controlar as populações para fazer com que as populações mantenham-se produtivas e ampliando o capital. Já volto.